Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. E hoje é mais um dia de trabalho e eu tô aqui na companhia do meu amigo Osvaldo, ele que é engenheiro de segurança no trabalho e engenheiro ambiental. E nós estamos fazendo visitas em fazenda aqui para avaliar toda a parte de saúde e segurança no trabalho, todos aqueles quesitos importantes para se manter um bom funcionamento da fazenda e uma boa condição de trabalho para todos os trabalhadores. Então você tem estruturas assim como alojamento, moradias, cantina, refeitório, postos e outras coisas que tem que ter elementos importantes, como caixa separador de água e óleo, fossa séptica, sumidouro. Oi, pessoal, beleza? Cumprir com toda a normativa, todos os requisitos legais, essa é a premissa básica de tudo. Sem contar que a empresa ela fica muito bem posicionada quando ela trabalha de acordo com tudo que a gente tem de cumprimento legal. E assim, o mais importante de tudo é o ganho que a gente tem de qualidade de vida para o colaborador, né? Então, o colaborador, quando ele trabalha e ele fica alocado no local onde ele se sente confortável, o rendimento dele dobra, triplica, né? Não tem dados reais, mas automaticamente você tem um ganho de produtividade muito alto, né? E você pega hoje grandes empresas agrícolas, elas têm uma premissa aí de atendimento ao mercado, para ter obtenção de crédito, ter selos de sustentabilidade, essas coisas aí, ela precisa estar de acordo com as normativas, precisa ter um nível de entrega de conforto para o trabalhador. Isso impacta diretamente na hora dela conseguir recursos e operar no mercado, né, Osvaldo? Como é que funciona isso daí, mais ou menos, numa empresa? Hoje o agro ele possibilita que você consiga vários selos e vários tipos de certificações que dão uma visibilidade maior para a empresa. Exemplo, né, a nossa empresa hoje ela é certificada CRS, RTRS, a BRUBA, a BRBCI. O que significa essas siglas aí para o pessoal que não conhece? É garantia de padrão de qualidade e produção com sustentabilidade. Então a gente tem tanto para produção de soja quanto para produção de algodão, produção e beneficiamento. Então, por exemplo, um selo como esse aí garante o comprador, a empresa que está negociando com vocês, que vocês atendem a todos os quesitos aí com relação à segurança, saúde do trabalhador e outras coisas também, né? Perfeitamente. A produção agrícola ela é feita com manejo correto, a parte social ela é atendida, bem como a parte ambiental e de segurança do trabalho. Certo, e aí quando você comercializa a soja no mercado internacional, os outros produtos agrícolas, eles te pagam um valor a mais, pagam um ágio sobre isso, né? Algumas certificações garantem esse pagamento a mais, outros dão algum tipo de crédito, né? Então, por exemplo, se você quer pegar um crédito no mercado, aí um banco vai oferecer um crédito a uma taxa de juro melhor para o cara que tem esse padrão de sustentabilidade, né? Perfeitamente. E vamos falar rapidinho agora, Osvaldo, por exemplo, vamos pegar umas estruturas importantes aí com relação à utilização de pessoas, de trabalhadores, que é o que a gente está olhando hoje nas fazendas aí para falar o básico de infraestrutura, que a edificação precisa de infraestrutura. Então, por exemplo, a gente pega lá um alojamento, é importante que ele atenda lá a NR31, que ele tenha todos os padrões de tamanho de quarto, distanciamento de beliches, o que mais que é importante? NR24, né? Padrão de conforto. Então, a garantia de armários com trancas, tem que garantir a distância mínima, né, entre as camas, bem como o tamanho ideal para cada colaborador, que é a área, que é a área total para cada colaborador por beliche ou por cama convencional. Dentro de alojamento tem que ser separado por sexo, né, de acordo com a NBR. E a gente tem também a parte que a gente fala de infraestrutura lá, de fossa séptica e sumidouro. O sistema tem que estar todo em conformidade com as normas também, não é simplesmente pegar, ligar lá o sanitário em uma fossa negra, que isso está totalmente irregular, né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma moradia, na moradia a gente também tem os banheiros, por exemplo, né? Uma moradia unifamiliar, só pode ter uma família por casa, né, na fazenda, também isso é importante. E também tem a cozinha lá da casa, também tem que ter uma caixa de gordura. E para os sanitários, a fossa séptica e o sumidouro. Então isso aí são estruturas que, se não tiverem em acordo, você não consegue esse tipo de certificação, né? A gente tem outras estruturas de utilização dos trabalhadores, como por exemplo, cantina e refeitório. Também tem que ter lá o sistema de tratamento de efluentes, com caixa de gordura, com as fossas sépticas, o sumidouro. Também tem toda uma sequência correta de se fazer isso daí. Tem que ter lá o filtro, o reator,
dando sequência sumidouro. Aí você também tem que ter a parte de separação e recolhimento de resíduos, então tem que ter lá o lixo separado, colocado do lado de fora. Gás também, que os botijões de gás não podem ficar do lado de dentro da edificação, eles também tem que ficar do lado de fora, dependendo do tamanho do botijão, da quantidade de gás, você também tem que afastar essa casinha aí. Também tem outros quesitos com relação à estrutura física interna da cantina, né, Oswaldo? Você tem que ter lá a parte do refeitório toda com janelas com tela mosquiteiro, você tem que ter local para todo mundo almoçar sentado, você tem que ter um local para o pessoal jogar lixo, poder fazer lavagem de pratos, você tem que ter a parte de cocção de alimentos separada, a entrada de alimentos e preparo de alimentos da parte que tem a lavagem e saída de lixo. O que mais que eu estou esquecendo aí? A mesa tem que ter tampos limpos, laváveis, e essa parte é muito importante, né? Você ter separado a parte de preparo de alimentos de onde você vai principalmente levar os resíduos, né? Para não evitar a contaminação cruzada. Então, o que é muito importante, que muitas vezes a gente se apega só a um tipo de normativa. Então, você pega aí a normativa da Anvisa, você vai ter que pegar não só a parte da NR31, das NRs que a gente se apega bastante, ou muitas vezes das normas da ABNT, né? Então tem outros tipos de normativas que a gente tem que ficar atento também. Então tem uma dica importante aí, pessoal, para vocês sempre buscarem um profissional no assunto, uma pessoa que tem experiência, como por exemplo o Oswaldo, que vive fazendo esse tipo de certificação, vive conversando com o pessoal na fazenda. Então um profissional que tem experiência, não adianta simplesmente pegar uma normativa, né, ler e fazer lá no pé da letra, que às vezes não vai conseguir fazer da maneira correta, né, Oswaldo? Exatamente. As certificadoras, elas costumam, né, tendem a ser um pouco mais exigentes do que a própria normativa. A normativa é o básico, né? Então a gente cumpre aquilo que tem pré-requisito legal, mas para que a gente consiga ser uma empresa certificada, a gente tem que dar um pouco mais do que a exigência legal que a gente tem. Então também tem itens específicos que não estão na normativa, mas que ajudam muito na estrutura da fazenda, né? E aí também essas certificações, elas exigem quesitos da parte de proteção ambiental também, né, Oswaldo? Então se a gente pega assim, por exemplo, posto de abastecimento de combustível, eles verificam lá se você está com tudo correto, se você tem bacia de contenção no tanque, ou em volta dos tanques, se a pista de abastecimento ela tem as canaletas e todo o resíduo ali vai para uma caixa separadora de água e óleo, se o sistema de separação de água e óleo está correto. Essas coisas elas contam assim também. Se não tiver regular esse tipo de edificação, também não sai certificação, né? Perfeito. É porque na certificação muitas vezes algum tipo de irregularidade você tem um prazo para regularizar. Quando envolve a parte estrutural, esse prazo expira, a gente não consegue atender. Então é importante que a parte estrutural ela seja sempre verificada com muita antecedência. A parte documental ela fica mais tranquila para ir alinhando conforme a demanda da certificadora. Então vocês têm que sempre ter em mente que você não pode ter nenhum tipo de contaminação de óleo, combustível ou produtos químicos no solo, na natureza. Então, além dos distanciamentos corretos que você tem que ter, por exemplo, de depósito defensivo, pista de descontaminação de aeronave, essas coisas para áreas de preservação permanente, por exemplo, você também tem que certificar que não haja contaminação. Então você tem que ir lá olhar as normativas, olhar os padrões construtivos. O depósito defensivo ele tem que estar todo dentro das normas, com todos os quesitos corretos. O depósito de embalagem vazia tem que estar todo correto. Você não pode ter embalagem vazia jogada no pátio. Você tem que ter a lavanderia de EPIs toda dentro da normativa. O pessoal tem que usar também a lavanderia de EPI, né, Oswaldo? Não é esse tipo de edificação também não é só para inglês ver, né? Às vezes alguém constrói lá e larga, o pessoal tem que utilizar também, porque vocês sofrem auditoria e o pessoal vai lá, conversa com colaboradores e verifica se está sendo usado mesmo, né? Uhum. Inclusive, quando a gente fala em certificação, né, que é o foco da nossa conversa, uma das etapas das certificadoras é sempre fazer entrevista com colaboradores, e acontece de maneira aleatória. Então, não é você que vai escolher o colaborador que talvez tenha um pouco mais de afinidade para responder. Então você fica sempre na mão de quem está fazendo a resposta, quem está ali respondendo as entrevistas. Então é importante mesmo que tudo que você vai colocar para a certificadora que está acontecendo, que realmente aconteça de fato lá na unidade. Então vocês têm que fazer um plano de ação, fazer os projetos, projetar da maneira correta, procurar os profissionais e executar, e também fazer um treinamento, explicar para os colaboradores como é que isso aí funciona, porque não é toda a propriedade que tem essas estruturas aí. Às vezes você contrata um colaborador e ele não sabe exatamente quais são os procedimentos, porque você fala
uma pista de descontaminação de aeronaves. Você tem um registro lá que vira para quando você tem só água da chuva, para quando você está descontaminando aeronaves, ele vai para o ozonizador. Se você, por exemplo, estiver fazendo um abastecimento, ele tem que ir para uma caixa separadora de água e óleo. Então tem vários registros ali e você tem que dar um treinamento para esse colaborador saber operar da maneira correta também, né, Oswaldo? Não é o cara sair fazendo lá de qualquer jeito. E você tem que ter estruturas, por exemplo, oficina, garagem de máquinas. A gente vê muito nas fazendas as garagens de máquinas com o piso em cascalho, em terra, que às vezes não tem aquela exigência lá de ter o concreto. Você vai ter o concreto lá só onde você tem troca de óleo, manutenção. Mas se, por exemplo, se tiver um pulverizador, que ele está estacionado lá na garagem de máquinas, em cima da terra, e estourar uma mangueira, tiver um vazamento de solo, tiver um vazamento de óleo no solo, isso aí gera uma contaminação. Se chegar a fiscalização, ver isso aí pode dar uma multa, e daí com a multa você perde a certificação na hora, né, Oswaldo? Essa questão, além da notificação, da multa, alguns tipos de casos desses podem ser enquadrados também na lei de crimes ambientais, né? Que aí já é 1 a 4 anos de reclusão mais a multa, né? Então, às vezes, você não tem uma exigência tão forte, assim, por exemplo, de ter um piso de concreto em toda a garagem de máquinas, mas para você não incorrer nesse tipo de problema, nesse tipo de erro, às vezes vale muito mais a pena você investir e fazer já a coisa certinho, ainda às vezes até mais do que é pedido na norma, até às vezes até mais do que é pedido na certificação, e ficar totalmente tranquilo. O agronegócio brasileiro está evoluindo cada vez mais, ele produz mais, com melhor qualidade, alimenta cada vez mais pessoas ao redor do mundo, então as exigências elas acabam aumentando, as empresas agrícolas tornam-se maiores, mais profissionalizadas, e a tendência é que o agronegócio caminhe nessa direção. Então, se você está irregular com a sua propriedade, às vezes você fala, não, mas hoje eu não tenho certificação, eu não tenho esse tipo de interesse, mas vai chegar um dado momento que você vai precisar tá com tudo certinho dentro da sua fazenda, e não basta só a parte documental, você tem que ter estrutura física também. Não tem como fugir disso, né, Oswaldo? Hoje não tem como voltar mais atrás, né? Então, bem como o Cortes falou, a gente tem ainda a exigência legal, mas acima disso o mercado está exigindo, né? Então, se o mercado exige, a gente tem que acompanhar a tendência, né? Pois é, isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar sua curtida, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante para nós. Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e um forte abraço, até o próximo vídeo. Um abraço aí. Valeu, galera, um abraço.